Oiê, esse é Talk Soap, o podcast de comunicação, inovação, criatividade. Mas muito mais do que esses temas que a gente gosta de falar na empresa, a gente quer descobrir as histórias das pessoas que levam esses temas para dentro das empresas. Eu sou a Renata Cato, diretora de negócios da Soap, e hoje estou aqui com o Eduardo Adas. Imagina a responsabilidade que eu estou aqui para falar com ele, né? O Edu, a primeira coisa que a gente fala aqui é como eu conheci o Edu. Eu conheci o Edu numa entrevista. O Edu estava me entrevistando, eu lembro exatamente a sala, exatamente tudo ali. O ponto, o Edu, graças a Deus, ele achou que eu era uma pessoa boa para estar no Soap e me selecionou. Estou aqui hoje. Ele é o sócio fundador e a gente pode falar, ele é um palestrante, mas eu gosto muito de trazer uma veia do Edu que é empreendedor. O Edu, ele tem uma mente empreendedora. Obviamente, ele entende muito de comunicação, mas em todas as reuniões, o Edu é aquele cara que sempre joga a ideia que até incomoda. Às vezes fala, Edu, você quer inventar mais alguma coisa? Mas sim, e eu acho que esse seu lado que eu quero trazer aqui, né? A gente vai falar muito sobre a importância da comunicação, a gente vai falar bastante sobre o Edu, mas é explorar bastante essa pessoa que inspirou, né? Muitas soapers que já passaram, assim, muita gente passou na soap, e eu acho que todo mundo que passa tem tem algo muito positivo e um amor muito grande. A gente desenvolve amor de comunicação, mas acho que é uma cultura muito forte. Eu quero muito descobrir sobre isso aqui. Então, para começar, né, e falar e tudo mais, eu queria falar que todo mundo tem o day one, né? Tem aquela coisa que é o dia que fala, eu vou seguir por esse caminho. E esse caminho às vezes dá certo, às vezes esse caminho não dá certo, mas tem um dia que marca a gente para determinado fim, assim, né? E a Soap, ela chegou onde chegou, porque teve um day one, que você teve ali uma ideia brilhante. Eu queria que você contasse pra gente como foi, que dia foi esse, aconteceu de fato. Em primeiro lugar, foi muito impactante esse seu início, porque eu sinceramente tenho muito orgulho, né, do que a gente conquistou junto. E realmente, lembrando do dia que você entrou na Soap, para mim também foi muito marcante, porque o meu critério sempre foi, em primeiro lugar, a pessoa, depois a parte técnica. A parte técnica a gente ensina, né? Mas a pessoa é a formação dela, e você é um exemplo clássico disso. Você jogou confete em mim, vou jogar para você também. Olha, eu tenho, pensando aqui friamente, talvez 2 day one. Um consciente e o outro que eu vim descobrir só em terapia. Eu vou começar pelo que eu descobri pela terapia, porque eu fui gago eu deixei de ser gago no final da minha adolescência. E depois de muitas sessões de terapia, eu enxerguei que a Soap justamente começou naquele momento, mas eu não sabia. Por quê? Porque a superação dessa minha dificuldade fez eu perceber o valor da comunicação, não só para a minha vida pessoal, que foi uma libertação, mas depois para a minha vida profissional. O Day One consciente foi em 1988, exatamente no dia 11 de maio, quando eu estive com Ayrton Senna. Na verdade, eu conheci o Ayrton Senna pessoalmente 15 dias antes, numa corrida em Imola, que inclusive foi a primeira vitória dele na McLaren, e eu tive a sorte um casal parente do Senna me viu ali fantasiado de Senna, vou resumir a história, senão vou ficar aqui 2 horas, e me levou lá para dentro do box para tomar um champanhe depois da vitória do Senna e conhecer o Senna, representando, entre aspas, a torcida. Mas você não conhecia essa família? Não, é que ele me viu ali vestido de camisa do Ayrton Senna, na época do Banco Nacional, boné do Brasil, bandeira, eu tava literalmente, eles viram e falaram, não, cara, vamos lá, você vai conhecer. Bom, o fato é que depois desse fim de semana, 15 dias depois, eu fui assistir a corrida lá em Mônaco, e eu encontrei ele segunda-feira no cassino, ele estava com uma amiga minha lá, Karina, amiga de infância,
E, bom, resumidamente, eu falei, cara, eu vou aproveitar alguns dias antes, quando o carro da McLaren vai ser montado, eu vou me infiltrar lá no box às 5 da manhã e acompanhar, até alguém me tirar. E para minha surpresa, quem abriu ali o box foi o Ayrton Senna às 6 da manhã. Para mim já foi chocante. E depois eu acompanhei literalmente a montagem do carro, na época era a equipe Honda, McLaren, equipe japonesa. E eu fiquei fascinado com o que eu vi durante o dia. E eu, recém-formado, eu sabia sobre as técnicas japonesas de produção e eu vi ela se materializar na minha frente. Então esse dia eu dei o estalo que eu falei, cara, eu quero trabalhar nisso quando eu voltar para o Brasil. E resumidamente eu entrei numa empresa de consultoria, trabalhei 4 anos nessa empresa, e depois eu criei a minha própria empresa e durante 15 anos eu fiz trabalhos de consultoria. E o que isso tem a ver com a Soap, né? Que para que eu fizesse que os meus projetos fossem adiante, eu tinha que conquistar a confiança das pessoas. Mostrar que aquilo que eu trazia ia melhorar a vida das pessoas. E eu fazia isso em que momento? Nos momentos que eu fazia as minhas apresentações. Só que para mim a apresentação nunca foi sinônimo de ferramenta. Para mim a apresentação é um momento de você conquistar a confiança do público, trazer argumentos não só racionais, mas emocionais. Naquela época nem existia a palavrinha storytelling, nem existia, mas eu já contava histórias em apresentações. E isso começou a chamar a atenção dos meus clientes da consultoria, que viam aquele jeito de eu conquistar a confiança e falavam, cara, eu tenho uma apresentação que eu vou fazer aqui para investidor, você não quer me ajudar? Então, assim, resumidamente, foi aí um dia que deu um estalo, falei, cara, vou começar a cobrar por isso, né, entre aspas. E claro que eu não comecei a Soap sozinho, comecei com o Johnny, meu primo, e na época ele trabalhava na Accenture também, a gente trocava muitas figurinhas, a gente fazia o mesmo processo, basicamente, e aí nasceu a Soap em 2003. Então, trazendo o episódio pessoal, né, da minha gagueira, da superação, mais esse episódio do Ayrton Senna, que me levou para o mundo da consultoria, e lá eu comecei a ter o contato com as apresentações. Nossa, eu sabia dessa história do Ayrton Senna, mas eu não sabia os detalhes. Poderia ficar aqui 3 horas explicando. Não, porque é um privilégio enorme, né? É. Você falou sorte, assim, é sorte com privilégio, como uma mistura de muitas coisas ali, você conhecer uma figura tão importante para o Brasil. E você falou, me chamou a atenção, que você falou, quando você chegou lá no box, ele que abriu, né? E eu vi você nisso. Cara, fiquei até arrepiada. Porque o Edu, ele é o cara que ele abre, né, quando a gente estava antes da pandemia, ele era o cara que chegava, era o primeiro a chegar. Pegou, hein? É o primeiro cara a chegar, assim, pegou. você chegasse, eu falava assim, eu vou chegar cedo na Soap porque... Foi terapêutico isso que você falou agora, me pegou, me abalou, mas é verdade. Porque, e aí você chegava às 6 da manhã e o Edu tava lá. E ele tava lá, assim... Eu que literalmente quase que abria a né? Soap. E eu acho que não só tava lá, mas você tava lá com bom humor, você tava lá com um sorriso, você tava lá para receber as pessoas, né? Você não tava lá assim para fiscalizar, você tava lá para receber. Você sabe disso. Ali. Eu nunca... Eu sempre, para mim, trabalhar comigo, cara, é o primeiro quesito disparado. Primeiro valor, confiança. Exato. E aí você precisa confiar nas pessoas, né? Para poder delegar para as pessoas. Aí que você forma a cultura, né? Nossa, e confiança é outro valor, assim, eu já vou entrar nisso, mas eu quero trazer muito sobre esses pontos que você trouxe, porque a gente fala muito da importância da comunicação, né, e quem criou a Soap que fala sobre e defende que a comunicação é uma ferramenta, uma habilidade maravilhosa para as relações humanas, é um engenheiro, né, então assim, quando a gente para pensar e você fala... Que bacana, assim, por isso que eu quero muito falar sobre as histórias das pessoas, né, mais do que a importância da comunicação, porque se a gente quiser falar de comunicação, tem vários materiais, tem e-book, tem as nossas redes para vocês seguirem e consumirem, mas a necessidade do Edu ali, né, de um ponto e mostrar a importância fez a diferença que hoje move muita gente e me move muito, né, é uma paixão, criou uma paixão porque eu entendo quem eu era antes de entrar na Soap e quem eu sou depois de entrar na Soap, porque eu entendi que a comunicação
me ajudou a me evoluir como pessoa. Sem dúvida. Né? E eu acho que você traz um outro ponto que eu gosto bastante, que você falou pessoa, né? E você falar isso sempre também. É algo que você fala, cara, a gente fala, não é B2B, B2C, essas siglas que a gente adora. É P2P. Pessoa para pessoa, né? Aí. Porque a gente fala, a gente precisa se conectar com pessoas. E é isso, a gente precisa de confiança. Né? E eu acho que você, desde o começo, assim, você mostrou muita confiança comigo, especificamente na minha entrevista. Eu fiz a entrevista, só que eu tava em outro trabalho, eu falei, eu tô com uma férias marcada, e agora? Ele, não, tudo bem, você pode sair de férias, quando você voltar, você tá aqui. E aí eu, gente, sério, vocês vão me esperar? Eu vou ficar 20 dias fora. Não, vamos te esperar. E pra mim ali, já falei, tem alguma coisa aqui, né? E aí já mostrou confiança, que vocês gostaram ali, se conectaram comigo de alguma maneira e respeitaram isso. Então, muito legal, muito bonito saber de toda essa história. Porque a gente convive muito tempo, a gente deduz que a gente sabe tudo sobre a pessoa, mas a gente vai criando ali alguns pontos. Edu, tem um quadro aqui que a gente fala que é explicando para uma criança. Né, o que a gente faz. E eu gosto muito de falar disso, porque quando eu comecei a trabalhar na pandemia, o Renan ficou ouvindo. E o Renan, ele considera um super, né? Não sei se você sabe, ele sabe. E ele pergunta, e o Edu, tá bem, o Roger? Fala pra ele mandar o currículo já pra gente. Esses dias ele tava falando no outro episódio, ele falou assim pra mim, mãe, você trabalha numa grande empresa, super uma empresa incrível. Ele que tem demais, ali, ele sabe o nome e sobrenome de todo mundo. Super gratificante. Entra alguém, ele vai lá dar bom dia pra pessoa e tal. E uma vez ele simulou que ele estava trabalhando e brincando, eu vi ele assim, tá bom, Roger, tá bom, Edu, tudo bem. Ele brincando que estava em uma reunião com vocês, assim, né? E ele foi entendendo o que eu faço na Soap. E aí eu acho isso muito legal, que é o explicando para uma criança. Mas tem uma história que eu queria, neste quadro com você especificamente, que é, uma vez você contou uma história sobre sua mãe, que ela explicou para as amigas dela, jogando cartas, o que a Soap faz, o que o seu filho faz, né? Que eu acho ela maravilhosa, eu queria que você compartilhasse ela aqui com a gente. Vou compartilhar, então. Foi um dia... obviamente eu levei minha mãe em todos os escritórios e a minha curiosidade sempre foi, será que ela entendeu o que eu faço, né? Porque ela não é do mundo da... Minha mãe, imagina, ela faleceu ano passado com 101 anos, e eu estou falando algo que aconteceu quando ela tinha 95 anos. Aí ela virou... Aí ela estava jogando cartas com as amigas, e uma delas falou... O Adi é o nome dela, é o Adi, é o nome árabe. E eu estava ali assistindo TV, quietinho, um sábado à tarde. O que o Eduardinho faz? Eu falei, cara, agora é a hora da verdade, né? Como é que ela vai explicar o que eu faço? Aí ela, sem assim, pensar muito, ela falou... Você já ouviu falar em agência de comunicação? A amiga dela, sim, já. Pois é, ele é como se fosse uma agência de comunicação dentro das reuniões nas empresas. Falei, nossa, olha só. Por quê? Porque você precisa ter uma estratégia dentro da sua reunião, você precisa conhecer o perfil do seu público-alvo, você tem que ter uma boa narrativa. Então, ela matou a pau, né, com relação a isso. E eu acho que o nosso próprio propósito, ele pode ser explicado para uma criança. Porque quando a gente fala que nós ajudamos as pessoas e empresas a conquistarem o que quiserem, como assim, por exemplo? A gente precisa explicar um pouquinho. Através da comunicação. Porque a comunicação é a ponte entre o que você imagina e a execução. Você só consegue uma execução adequada se você for convincente, se as pessoas confiarem em você, se as pessoas perceberem o valor naquilo que você está trazendo, que é o que a gente faz, na Soap. Então, eu acho que isso é bem válido. Sim. E é muito legal, né? O Renan, ele traduziu o que eu faço. Eu acho engraçado que ele fala proposta. A mãe faz proposta. Porque é muito da área comercial, né? Du, tem um quadro aqui que é sobre clichês. E aí, a gente sabe que dentro desse universo corporativo a gente escuta muitos clichêzinhos, assim, né? Sim. E eu queria entender qual o clichê que mais te incomoda, assim, que você escuta e você fala, cara, tá fácil. esse daqui a gente Essa precisa... pergunta tá fácil, Rê. Pensar fora da caixa.
Né? Cara, agências, né? Você tem que pensar fora da caixa. E uma vez isso me incomodou tanto. Eu falei assim, cara, quem disse que pensar fora da caixa garante coisa boa? Você tem que pensar fora da caixa, mas de uma forma estruturada, de uma forma, né? Do sonho para a realidade. Então eu brinco assim, cara, quando você pensa assim, pessoas não bem intencionadas que fazem o mal por aí, pensam fora da caixa, quando você vai dar um golpe. Sim. Então você tem essas questões, né? Esses clichês. Outro clichê, time que está ganhando não se mexe. Isso é antigo, né? Acho que hoje já tá desmistificado isso, ainda bem. Mas é totalmente contrário a você inovar. Imagina se a gente pensasse exatamente igual ao que a gente, ou tivesse a mesma cabeça e estrutura, e não tivesse pessoas novas que acrescentassem na nossa cultura, a gente não inova, né? A gente precisa... Não inova. A gente teve no outro episódio, a gente falou desses também, pensar fora da caixa, e a gente brincou que é do... vamos pôr todo mundo no mesmo slide que a gente fala aqui. Slide, não fala página, né? É muito, muito bom. E aí, pensando em clichê, acho que o clichê, ele leva a gente para polêmicas, né? Ele leva a gente ali para polêmicas. E aí, eu queria, dentro desse universo aqui, tem algumas empresas que acabam muito olhando para si. Né? E a gente fala muito porque a gente precisa contar as histórias de algumas empresas, né? E e aí entrando aqui bem na polêmica mesmo. E aí a gente precisa mostrar para eles que não é assim falando de você, de todo o seu orgulho que vai fazer você conseguir convencer a outra pessoa que você é legal, né? Perfeito. Como é que lida? Como que a gente coloca isso pro cliente que, cara, não precisa falar de você o tempo todo, sabe? O que eu digo por aí é o seguinte, o que você precisa é mostrar para o seu público como que você pode, de alguma forma, transformar a vida dele. Bom, o que a gente vê por aí? As apresentações. Quem somos, missão, visão, valores diferenciais, cara de sucesso. Eu. Eu sou bom, eu sou o máximo. É como quando alguém quer conquistar uma pessoa e falar, eu sou legal, bacana, confia em mim. Não, as suas atitudes precisam demonstrar como conquistar outra pessoa, basicamente. E é dentro dessa filosofia que a gente trabalha muito dentro da SOAP, né? Não é sobre você, é como o que você faz transforma a vida das pessoas e, claro, ao mesmo tempo esteja alinhada aos seus objetivos. Eu acho que a comunicação é isso. A comunicação eficaz é você casar essas duas coisas. Os seus interesses com algum benefício que você traz para o público. Senão não faz sentido. E aí, pensando em polêmica, e pensando agora pessoal, lado pessoal, assim, eu falei muito sobre você ter um lado empreendedor, né, assim. E aí, quem veio falar, legal, o Edu, fundou a SOAP e tal. Mas antes disso, você fez várias outras coisas, né? Muitas coisas. E eu fiquei sabendo que você era o rei da lingeries. Sim. Essa é uma história também pitoresca. 3 anos trabalhando com lingeries importadas. O meu cunhado, que mora na França, ele viu, né, esse meu lado empreendedor e teve a brilhante ideia de falar, cara, vamos abrir um negócio aí. Eu cuido do lado de cá, do fornecedor, e você abre o mercado aí. E foi numa época que eu já fazia consultoria. Mas eu vi, foi o único momento da minha vida em que eu foquei em dinheiro. Eu vi a oportunidade, eu falei, nossa, pô, legal, hein? Eu vi as perspectivas, vi as contas, o business plan, topei. E, resumidamente, né, eu fui lá, visitei algumas feiras e a gente escolheu o produto, lingerie, de altíssimo nível. A melhor empresa de lingerie francesa, e nós conseguimos ser o representante dela aqui no Brasil. E eu abri mercado aqui. Na época eu vendia para muitas boutiques na Vila Nova Conceição, não vou citar aqui o nome, não é necessário. Tem uma rede gigante aqui no Brasil, né? E eu consegui abrir. E foram assim 3 anos. Mas eu digo assim, quando eu conto isso, eu digo que foram talvez os 3 piores anos da minha vida. Porque apesar de eu ter realmente conseguido o objetivo financeiro, eu não era feliz. Porque eu falava, cara, pouca coisa depende aqui de mim. Né? Eu era ali o elo comercial só.
E muitas vezes quando alguém aqui na cadeia pisava na bola, desde de lá até algum problema aqui para desembaraçar o produto, tudo, colocar etiqueta, nacionalizar, etc, etc. E eu não era, para mim eu não era. Por quê? Porque eu desviei o meu eixo, minha direção. Eu praticamente parei de fazer consultoria, reduzi drasticamente, e 90% do meu tempo era para isso. Bom, minha sorte, entre aspas, foi quando era dólar 1 para 1, era competitivo. Quando o dólar, o real se desvalorizou, o negócio ficou inviável, porque ficou muito caro. E aí eu voltei a fazer 100% consultoria, para minha alegria. Mas foi um episódio interessante na minha vida, porque quando eu falo, pô, você vendia lingeries, né? Eu vendia e vendi muito. Vendi muito. Não, e eu acho que essa é a graça de a gente conhecer as pessoas, né? Porque aí fala assim, legal, sócio fundador, palestrante, fala de comunicação, especialista, tá bom, mas tem muita coisa ali que aconteceu e que ele fez, que fez chegar onde você chegou ali, desde né? É uma construção, né? Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu tinha uma fábrica de camisas, né? Onde eu produzia a camisa e tinha lá o silkscreen de rock. Então, eu desde moleque, Você já fazia coisas... Eu sempre queria fazer algum negócio próprio. Legal, muito bom. Du, tem um quadro aqui que a gente chama de Me Dá um Exemplo, tá? E aqui é contar a história de alguém que foi transformado por algum assunto, alguma coisa ali. E eu queria que você me contasse alguma situação específica que você viveu, que sirva como exemplo, assim, de transformação, sabe? Tem alguma coisa que trouxe você ali e te transformou para o que você é hoje? Olha, eu acho que tiveram alguns momentos aí. Eu coloco assim que um dos principais, aqui eu trago na minha lembrança o meu primo, o Gilberto Cury, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Ele que trouxe a PNL para o Brasil. E na época eu acho que isso transformou minha vida, porque ele virou para mim e falou, cara, faz tudo que você quiser aqui dentro de curso. E eu fiz do básico até o Master Practitioner. E eu não tenho dúvida que essa capacitação que eu busquei em comunicação me libertou. Então eu acho que esse é um episódio muito marcante na minha vida, assim, de ter falado, cara. Agora, voltando agora, eu vou trazer um episódio negativo que aconteceu. Eu lembrei agora da minha infância e que me trouxe muito trauma até hoje. Eu lembro desse episódio, né? A minha professora de português, no terceiro ano primário, ela querendo me ajudar, entre aspas, e toda aula de português ela me chamava para fazer a leitura na frente. E eu travava na frente dos meus amiguinhos, chorava quase, dava aquele branco, né? Que a gente sabe muito bem como é que funciona na comunicação. Então isso me trouxe um sério trauma, né? Eu cheguei a ficar de recuperação no terceiro ano primário de português. Quase só eu estava ali, porque não havia mesmo. Então, isso transformou minha vida, porque eu sempre lembro disso. Então, de alguma forma... Marcou ali, né? De alguma forma, isso marcou. E a raiva que eu tive dela me fez falar, cara, não, eu vou me transformar. Porque eu sempre fui, entre aspas, né, um otimista crônico. Colocava na minha cabeça, não, eu vou superar, uma questão de tempo. Então, eu sabia que eu ia superar no fim das contas. Sim. Mas eu tive que trabalhar para isso. E eu lembro que o bullying que eu sofria nessa época foi terrível. E que eu só vim resolver agora, depois de velho. A gente já com terapia, né? Com terapia. Exatamente. E nos outros episódios a gente falou muito sobre conexões de pessoas, né? E as conexões que transformam. E às vezes, assim, a gente pode ter uma relação duradoura e transformadora, mas às vezes é um episódio, uma frase ou uma situação que marca a gente, transforma a gente lado positivo ou negativo, né? E aí, o Gilberto, seu primo também, encontrei ele num evento, né? Uma vez a gente foi para um evento fora.
E ele me deu um curso também. Que legal. Ele chegou e falou, não vai lá fazer. Eu falei, não, mas não, vai lá, e marcou. E eu não sei o quanto, eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de voltar para ele e falar, olha, você me transformou e obrigado. Mas a atitude dele ali de me oferecer um curso, ele transforma a gente, né? E acho que essa conexão de contato, de frase, e essa sua professora, por mais que ela te expôs ali numa situação crítica, mas ela te transformou, né? Não tenho dúvida. Ela te transformou. E a gente precisa ter consciência do impacto que a gente faz isso nas pessoas. Por isso que eu acho que a SOAP é uma coisa muito importante. Eu gosto muito porque é o cuidado da nossa comunicação, né? Às vezes uma pergunta, uma frase, um ponto que a gente coloca ali em reuniões, que a gente trabalha muito no universo corporativo ali, em reuniões, a gente tá impactando alguém. O que eu sempre lembro às pessoas é que a comunicação interpessoal é a segunda metade da comunicação. A primeira metade é a nossa autocomunicação. Então, quanto mais você conseguir enxergar quais são as suas crenças limitantes e começar a destrinchar esse nó, maior a chance de você ter domínio emocional. Sim. Quando você tem domínio emocional, naturalmente você tem uma autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, a sua comunicação não verbal é melhor. E, consequentemente, a conquista da confiança do público está muito mais ao alcance. Então, tem tudo, é uma cadeia aí de coisas, é um ciclo virtuoso. Du, você falou muito sobre essa comunicação interna, né? E eu gosto muito de algo que eu aprendi sobre quando você vai para uma conversa, qual a sua intenção? Eu acho que é você também estar de acordo com você mesma, do tipo, eu vou lá conversar com uma pessoa. Qual a minha intenção? Porque às vezes você tá mal intencionado no sentido de, cara, eu não tô feliz, eu não gosto, quero dar um feedback, eu quero falar. E aí você fala, não, eu não posso, eu tenho que tomar cuidado. Aí você toma cuidado ali até com as suas palavras e tudo mais, mas a pessoa percebe de alguma maneira que não tem uma transparência ali, né? Tá rolando alguma coisa que não foi falada, mas o corpo fala. Perfeito, né? Sem dúvida. E aí eu gosto muito de ir muito consciente na minha intenção dentro daquela relação. Porque aí sim, por mais que eu erre, às vezes, na minha comunicação, ou eu estouro, eu tô em paz ali na minha intenção e eu consigo gerenciar as duas coisas, né? Porque às vezes você quer passar na formalidade algo que intencionalmente você não está comprado com aquela ideia ou com aquele ponto, né? Sem dúvida. Eu também acrescento a tudo que você trouxe, eu concordo 100%, a palavrinha autenticidade. Né? A pessoa precisa perceber em você autenticidade. E para você ser autêntica, você precisa se sentir autêntica, verdadeira. Esse ponto é fundamental na comunicação. Então, uma vez que você tem claro qual é o meu objetivo dentro dessa comunicação, dentro dessa interação, porque a comunicação é o meio, né? Qual que é o meu objetivo dentro dessa interação? E você começa a fazer a trazer algo, né, que para a gente é o DNA, né, de todo bom comunicador. Estabelecer empatia. Empatia é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque jamais você vai entrar na pele do outro. Você vai tentar entender o máximo possível o outro, entender onde é que estão as divergências para você entregar uma comunicação, né, empática e transparente e autêntica. Então, quando o outro percebe usar a sua palavra precisa, maravilhosa, a intenção positiva, que não existe ali algo estranho no ar, estabelece-se né, um canal positivo para se chegar a um consenso. Um consenso. Tão simples quanto isso. Simples entre aspas, né? Simples entre aspas. A gente sabe o quanto complexo você sabe o que eu digo o seguinte, que essa é uma crença minha, tá? A origem de 90% dos problemas do mundo é a comunicação. E a solução de 90% dos problemas do mundo também é a comunicação. Agora, é o quê? Não é a comunicação por si, é a qualidade da comunicação. Porque todo mundo se comunica de alguma forma. Sim. Agora, você está se comunicando na direção do seu objetivo, você precisa fazer a avaliação e ajustar a sua comunicação. Né? Comunicação é como dar um presente. Quando você dá um presente para alguém,
Você dá o que você precisa e deseja ou o que o outro? Né? Quando eu falo isso, a resposta fica óbvia. Mas fazer isso dentro também de um objetivo. Aí entra o processo de empatia, porque quando você demonstra para o outro que você entende e respeita, não necessariamente concorda, mas você entende e respeita o outro, Sim. em tese, né, você aumenta as chances do outro retribuir. Por quê? E aí você estabelece um canal positivo. A comunicação, ela é a ferramenta fundamental para estabelecer uma relação, né? E a relação precisa de disposição, precisa ali de intenção. Eu acho que a gente trabalha com comunicação é um privilégio, assim, porque além de eu trabalhar com algo que eu acredito, eu me transformo muito como pessoa, assim, as minhas relações. E eu tenho uma tese também, uma filosofia de vida que a gente veio para esse mundo com a oportunidade de evoluir. Nem todos aproveitam essa oportunidade. Mas a comunicação, dessa forma mais ampla, que não é só comunicação interpessoal, mas você prestando atenção na sua autocomunicação, no seu diálogo interno, que é o ponto de partida, a evolução está mais ao alcance. Acho que é por aí. Quero entrar aqui num quadro, que é o teste rápido. Vamos lá. Se você fosse uma apresentação, qual você seria? Qual que eu seria? Uma apresentação? Olha, não veio uma apresentação especificamente, mas me veio 2 personagens que eu admiro muito. Um já falecido, Steve Jobs, que era um apresentador maravilhoso, que traz todas as premissas que a gente utiliza na Soap. O outro é o Simon Sinek, que eu respeito muito. Eu me vejo muito ali. Tem uma oratória incrível, né? Tem uma oratória incrível, uma didática, ele é convincente, ele tem paixão e tal. Então, agora, uma apresentação específica, acho que eu prefiro enxergar as apresentações que eles fazem. Sim, As apresentações que eles fazem, os temas, muito mais o Simon Sinek, né? Porque o Steve Jobs falava sobre um produto específico. E tem a vida polêmica dele também. Exato. O Simon Sinek, eu brinco que assistiu o nosso workshop, ele trouxe a palavra propósito, que a gente utiliza há muito tempo também. Comece pelo porquê. E sem dúvida, um consultor maravilhoso, que eu respeito muito. E se você não fosse um comunicador, assim, se não trabalhasse com isso, o que você seria? Eu ia empreender... vou falar o que vem na minha cabeça aqui, tá? Eu sei, cara, eu gosto assim de eu gosto muito de café e vinho. Eu acho que eu faria eu criaria algum local que seria o estado da arte de você sentar, conversar, que tem a ver com comunicação, tomar um cafezinho ou tomar um vinho, sei lá, acho que eu faria algo desse tipo, porque eu nunca fiz na vida, nunca trabalhei com varejo nesse sentido, né? Só com lingeries. Então, acho que eu faria isso, pensando assim, mas eu sou tão apaixonado por comunicação que você não consegue que eu não consigo não me ver trabalhando até o último dia da minha vida com isso. Sim. Mas aí você pode juntar o café... Exatamente. Tem relação. Que tem o Comunicafé, Tem o Comunicafé, que exatamente. Tem o podcast ali. E é um jogo rápido também de Biblioteca do Coração. Um livro. Um livro que foi também participou desse processo meu de transformação que eu li há muito tempo e li recentemente, os efeitos foram diferentes, chamado Crenças, do Robert Dilts. É um livro que o Robert Dilts, ele está no universo da PNL também, e esse livro foi marcante na minha vida. Sapos e Príncipes também, do Richard Bandler e John Grinder, que são os criadores, né, da PNL. São esses 2 livros eu tenho assim vontade de ler sempre. Um filme. O Discurso do Rei. Por que será? Você se identifica? Nossa, será? Cara, a primeira vez eu assisti esse filme diversas vezes. Sim, ele é maravilhoso. A primeira vez eu tive que parar o filme, porque eu chorei muito, porque eu me via, eu era aquele cara.
Eu era aquele cara, eu ficava gago em momentos de estresse. Então, quando eu vi ali ele tentar fazer um discurso e a coisa não saía, eu me vi na frente da dona Hilda, professora de português. A gente não esquece nem o nome, né? E de todos os meus amiguinhos ali que tiravam sarro de mim. Sim, esse filme é maravilhoso mesmo. É. Ele é uma lição. Um podcast? Um podcast, Atitude Empreendedora, da minha amiga Ariane. Maravilhoso o podcast. Qual a Ariane? A Ariane. Abdala, não? Abdala. Ela tem um podcast? Tem, chama Atitude Empreendedora. Eu participei, inclusive, acho que o meu foi o segundo episódio, o terceiro episódio. Ela tem uma dinâmica maravilhosa. Ela é muito boa, eu gosto muito. Eu sigo ela nas redes, mas eu não sabia, vou ouvir. Ela é craque. Ela e a empresa dela, ela ateliê de conteúdo. Ela é muito boa mesmo. Du, a gente fala bastante, né, sobre como é importante a comunicação, o que é importante falar e tal. Mas eu gosto de fazer uma provocação aqui na prática. Você consegue, de fato, colocar em prática tudo que você fala, tudo que você acha ideal? Então, eu queria que você me contasse 3 coisas que você, de fato, fala e pratica. Tá. Eu acho que eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que eu sou uma pessoa organizada, né? Aliás, um é consequência do outro. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o empreendedor tem que ter esse lado, obviamente, criativo, de pensar em novos projetos, tudo. Mas é a execução que faz a diferença. Eu brinco assim, quando você coloca aí 3 copos de vinho numa mesa, você tem milhares de ideias. Agora, o que diferencia o empreendedor que dá certo e o que não dá é a capacidade de aterrissar isso. Então, eu acho que eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que... Difícil falar de você, assim, né? Tem aquele termo, walking the talk. Eu sou uma pessoa muito voltada para estabelecer confiança. Então, eu valorizo muito, esse é um valor, sem dúvida, o mais alto. E eu acho que eu crio muitos vínculos de longo prazo. É incrível, né? Pessoas que já trabalharam na SOP, por exemplo. Sim. Né? Muitos que ficaram, pô, mas cara, de alguma forma ele é seu concorrente. Eu falo, imagina, todo mundo tem espaço, quem é bom se estabelece, assim que eu penso, né? E eu tenho assim, não são poucos, não, são muitas pessoas que eu tenho relação de 20, 30 anos. Da época da consultoria, por exemplo, eu tenho grandes amigos que eram clientes e viraram amigos. Então, eu acho que eu tenho essa capacidade que tem tudo a ver com qualidade da comunicação, né? Com credibilidade, que você acaba conquistando, né? Porque confiança e credibilidade você conquista. E só o tempo mostra que realmente é possível. Sim. Né? Eu estava esperando você falar isso, porque eu falei, se ele não falar, eu vou falar. Eu vou falar. Porque um dos pontos, eu acho que 2 pontos que eu vejo que você fala, e de fato eu vejo que é algo genuíno e você faz, um é confiança. E para mim ficou muito marcado um dia que eu fui para uma reunião com um cliente. E o cliente foi um pouco duro comigo ali, assim, né? Teve ali uma comunicação não muito positiva. E quando eu cheguei, o cliente já tinha ligado para você, para contar qualquer coisa. E o seu discurso foi, eu confio na Renata, eu tenho certeza que ela levou para você foi o melhor que a gente fez e tal. E eu cheguei, já tinha acontecido toda a ligação e você me defendeu e você tinha confiança sem nem ali eu ter te contado a minha versão, né? E aí ali eu vi quanto é importante assim a gente confiar, porque se eu já estava dentro da sua empresa, se eu já estava te representando diante do cliente, de fato você já estava confiando ali no que eu ia fazer melhor para ele, né? Então você fala muito isso e eu te vejo na prática, de fato confiando em todas as pessoas que estão ao seu redor, sabe? E não foram poucos os casos de dispensa de clientes. Sim. Porque o cliente desrespeitou a nossa equipe, clientes grandes, que eu falei, não me apareça mais aqui, porque isso a gente não admite. E aí na época até as pessoas falaram, como assim? Você vai abrir mão desse cliente? E teve um caso também emblemático na SOP, né? Obviamente a gente não vai citar nomes nem nada, mas de uma pessoa que cometeu um erro,
E isso comprometeu a relação até com o cliente. Ele não admitiu o erro, ele colocou a culpa no cliente. E na investigação, entre aspas, do que de fato aconteceu, a gente percebeu que ele mentiu. E não ficou na SOAP. Sim. Por quê? Porque ele é incompatível com os valores. E o contrário aconteceu. Teve um caso gravíssimo de um erro brutal e a pessoa, ele chegou e falou, eu errei nesse ponto, nesse. Ficou. Então, mais uma evidência de que a gente, né? É a transparência, Exato, né? A gente precisa ali, de fato, acreditar que estamos bem intencionados, Exato. por mais que a gente erre, né? Claro, não, todo mundo erra. Mas Qualquer pessoa erra. Agora, eu digo assim, não mente. Assume. E vamos junto, vamos junto. Eu te defendo, vamos embora. Tá junto. E aí tem uma outra coisa também que eu vejo que você fala bastante, e eu vejo, de fato, essa genuinidade que você tem, é muito no olhar da pessoa. Você tem bastante esse olhar da pessoa. E eu estava até no evento em Gramado, eu lembrei de você, e eu até te mandei um áudio falando disso, porque muitos discursos estão alinhados sobre o quanto é importante as pessoas olharem para... as empresas olharem para as pessoas, né? E o impacto que elas vão deixar para as pessoas, o legado que elas vão deixar para as pessoas, porque as pessoas elas querem se conectar com as empresas de forma trabalhando ou comprando de empresas que de fato têm impacto positivo no mundo. E para isso a gente tem que ter um olhar particular para as pessoas. Sim. E aí, quando eu ouvi isso, sei lá, umas 3 vezes de 3 pessoas, eu falava, gente, eu já ouvi esse discurso tantas vezes do Edu, disso, assim, gente, mas e a pessoa? E a pessoa? E a pessoa no centro e tal? E é um olhar que, de fato, você provoca bastante a gente nisso, e eu vejo o seu carinho, o seu cuidado sobre, sabe? Esse é um cuidado que eu tenho, muito grande. Eu até lembrei agora de um evento que eu participei, para falar como que a gente fidelizava clientes, né? Tava eu mais 2 gigantes no mesmo evento e a minha palestra foi a última. E eles falavam muito de plano, de pontuação, não sei o que, tal. Aí chegou a mim e eu falei, cara, ou o meu vai ser muito bola fora ou vai ser muito inovador. Porque eu comecei, e de fato eu montei uma palestra lá de 20 minutos, 25 minutos, onde eu dizia o seguinte, para mim o principal... a principal pessoa, no primeiro momento, não é o cliente. É quem trabalha comigo. Por quê? Porque essa pessoa só vai tratar bem o cliente se ela for feliz. Primeiro que eu acho correto tratar bem as pessoas. Principalmente você conviver, né, com pessoas num ambiente legal. Ou seja, não é o cliente. É quem trabalha com você. Então, se você trabalha essa cultura, naturalmente as pessoas vão fidelizar os clientes. Sim. E não é à toa, você é minha testemunha, que tem pessoas da SOAP muito jovens e que têm muitos anos de SOAP. É muito raro hoje. Porque hoje é assim, todo mundo pula de galho em galho. Né? Não tem mais uma carreira corporativa como tinha antigamente na minha época, imagina. Hoje não. Hoje você fica se você confia no líder. Se você se identifica com os valores da empresa. Se você se identifica com os valores da empresa. Se você enxerga que você tem oportunidade lá dentro. Sim. Né? E a gente, apesar, né, de nós não sermos uma empresa gigante, lotado de oportunidade, né, de mudança diária, de novos produtos. Tem pessoas que entraram para fazer uma atividade, hoje estão dando workshop. Então é muito dinâmico. Né? Sim. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica para as pessoas assim, né, que estudam comunicação, que acham comunicação importante. Qual dica de ouro que você deixa aí para as pessoas? Invista em autoconhecimento. Porque autoconhecimento, para mim, é o ponto de partida. Sabe aquela pedrinha que cai na água e começa a virem ondas? Então, essas ondas de impacto na vida, elas são, naturalmente acontecem. Porque quando você investe em autoconhecimento, você começa a identificar suas crenças limitantes, seus valores, onde você precisa evoluir, o que você precisa deixar de lado, o que faz parte do passado. Então, naturalmente, voltando, né, que a gente já falou da autocomunicação, isso impacta na autocomunicação. Sim. E isso traz uma nova visão da vida e, consequentemente, resultado na sua comunicação. Então, acho que o ponto de partida é esse, investir em autoconhecimento, desde o que eu fiz, que é hiperterapia,
até você se filmar. Vai lá, se filma, faz a apresentação para você mesmo, vê quais são os seus vícios de linguagem, vê o que você Como acha. que tá, né? E principalmente não só coisas ruins, vê onde você é forte, você não tem ideia. Sim. Que as pessoas só veem os seus, né, buscam pontos fracos. Não, cara, você tem muito mais... Nós somos muito melhores do que nós imaginamos. Só que a gente precisa acreditar nisso. Quando você acredita nisso, transformações acontecem, eu acho. Sim. Du, queria te agradecer muito por várias coisas, na verdade. Acho que eu já agradeci você, acho que esse ano eu tenho agradecido de forma mais intensa e declarada. E eu vou aproveitar, então, aqui para agradecer. Primeiro, pela oportunidade, né, de estar na Soap por tanto tempo. Esse ano eu já faço 15 anos, Nossa, gente. espetacular. 15 você anos. É um case nosso de sucesso. E é uma oportunidade, porque a gente passa por muitas coisas, né? Eu aprendi muito. Eu acho que vocês sempre tiveram ali para me dar a chance, me mostrar caminhos e me apontar meus erros também, né? Acho que a relação, ela passa por várias coisas. Eu acho crescimento que de mútuo, crescimento, né? E eu queria te agradecer muito por estar no Soap, por ter essa oportunidade. Hoje eu sou diretora da Sócia. Hoje você sócia que manda. também, gente. Eu sou diretora da Soap Sócia. Pensa como você eu sou. É sócia, diretora, e você e a Carol que mandam nesse negócio. Hoje eu sou um recurso, Eu só caractere ideia ali. E obrigada também por estar aqui, pelo podcast, porque a ideia não era assim, vem aqui e fala da sua especialidade de elevator pitch, de comunicação, de apresentações. Era muito abrir mesmo quem é Edu, né? Quem foi a pessoa que teve a ideia, ou quem foi o engenheiro, quem foi o Gago, quem trouxe tudo isso, passou por muitas coisas para construir e deixar um legado, porque eu acho que hoje a Soap, ela tem muitas pessoas que gostam, são fãs, acreditam mesmo no poder da comunicação, e essa ideia, ela nasceu de você, e isso inspira, e eu acho que às vezes a gente perde um pouco a noção de o quanto isso impacta e inspira pessoas. E eu acho que eu queria deixar registrado, assim, por mais que a gente não declare isso sempre, a gente não fique falando o tempo todo, mas deixar de fato aqui que isso mudou a vida de muitas pessoas, histórias de muitas pessoas, e eu já ouvi, mesmo as pessoas que já passaram na Soap, eu continuo amigo, e muita gente fala isso, assim, né? Mudou minha vida, Soap foi um marco, assim. Eu acho que na cultura, então, é importante falar. Então, você inspira, você deixou algo aqui pra gente, pro mundo, para esse universo que é apaixonado por comunicação. Nossa, então, obrigada. Muito gratificante ouvir todas as suas palavras. E eu sempre sou, né? Uma pessoa muito low profile. Então, eu sou sempre... eu prefiro mais estar no backstage. Então, esse nosso papo foi muito legal. E espero que tenham outros, né? Porque eu gostei de falar de que esse Talk Soap vai ter muitas coisas. Temporadas e muitas coisas. Du, quero aproveitar e entregar para você aqui um kit com coisas que você nem conhece. É um kit Soap, que todo mundo tá participando. Olha, já gostei da caixa. É bonita, não é? A caixa é minha. Vê se tá aprovado o que a gente tá entregando como... Nossa! Ó, uma caneca. Adorei os livros também. Adorei a agenda, pô, super obrigado. Maravilhoso o presente. É um kitzinho Soap. Maravilhoso, obrigado. Espetacular. Nossa, cara, isso aqui é pra deixar na sala. É bonito, né? Eu vou ganhar também? Eu vou deixar isso aqui na minha sala como uma decoração. Obrigado mesmo. E se a pessoa quiser, né, saber mais sobre o Edu, não sobre a Soap, porque da Soap depois eu falo onde tá, eu vou seguir, mas se quiser saber mais como Edu, onde que a gente segue, quais são os canais, como te acesso? Nossa, Rê, hoje a coisa mais fácil é me encontrar. Eu respondo perguntas no Instagram. Meu Instagram é edu.adas. Eu tenho canal no YouTube também, com todos os vídeos ali. Eu estou no LinkedIn, né, escrevendo no LinkedIn. Eduardo Adas. Eduardo Adas, Soap. Muito fácil me achar. Mas basicamente são nessas três frentes, nesses três canais que eu atuo mais. Legal. Obrigada mais uma vez, Edu. Obrigado, Rê. Valeu. É nóis. Você acabou de ouvir mais um episódio do Talk Soap. Hoje foi com o Eduardo Adas, o sócio fundador da Soap, uma história inspiradora de como a comunicação pode transformar o mundo. Siga a gente nas nossas redes sociais, deixa sua avaliação aqui, que é sempre muito importante para a gente entender quais são os assuntos que a gente vai levar para a próxima temporada. E siga também a gente na plataforma da sua preferência de podcast. Siga a gente para você ficar ligado em todos os episódios do Talk Soap.